Saudações pessoal, estamos aqui mais uma vez para conversar com você sobre assuntos da Guiné-Bissau. Hoje nós queremos falar sobre um jovem que é muito bem conhecido na praça pública da Guiné-Bissau. É preciso falar sobre esse jovem porque esse jovem hoje fez com que a juventude guineense perdeu aquela credibilidade, perdeu a confiança dos mais novos e dos mais velhos. Hoje, em Bissau, se questiona aquela famosa frase: a juventude é a força motriz para desenvolvimento do país. Hoje, muitas pessoas colocam essa frase em causa, justamente por causa da desconfiança gerado por comportamento de Lesmes Mutna Monteiro. Vamos falar desse jovem. Para quem não conhece, ou para quem conhece, mas não acompanhou de perto a trajetória de Lesmes Mutna Monteiro, nós vamos fazer uma retrospectiva brevemente aqui. Uma interrupção rápida aqui para um pedido de desculpa necessário. Pedimos desculpa porque esquecemos de conectar o nosso microfone, então acabamos por gravar vídeo sem um áudio, digamos assim, profissional. Mas pedimos sincera desculpa por isso, não vai repetir de novo. E aproveitamos também aqui para convidar a você que não se inscreveu ainda para se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like, porque isso é muito importante para nós. Agora vamos continuar com o vídeo. Lesmes Mutna Monteiro é um jovem que marcou o cenário político da Guiné-Bissau com duas faces. Lesmes Mutna Monteiro começou a aparecer nas mídias sociais, nas redes sociais da Guiné-Bissau desde 2015. De lá para cá, ele marcou a política guinense com duas faces. Antes era ativista no governo ou no mandato de José Mário Vaz, hoje é entreguista no mandato do Umaru Sissoko Embalo. Estas são duas versões de Lesmes Mutna Monteiro. Lesmes começou como um ativista defendendo legalidade na Guiné-Bissau, contra as ilegalidades de José Mário Vaz. Lesmes chegou até a levar algumas casquetadas de polícias da Guiné-Bissau. Lesmes, depois disso, começou a aparecer nas rádios. Eu gostava de acompanhar debate político nas rádios. Lesmes aparecia sempre na rádio Pinjiquiti aos sábados, dava opiniões sobre situação socioeconômica da Guiné-Bissau enquanto jurista. Lesmes, na época, defendia fortemente o regime democrático e criticava com toda a força o comportamento de José Mário Vaz. Lesmes continuou fazendo o ativismo, desta vez mais presente na rádio do que no terreno, fazendo manifestação. Lesmes, depois que José Mário Vaz caiu como presidente, neste caso estamos a falar depois que José Mário Vaz perdeu as eleições e entrou Umaru Sissoko Embalo de forma como ele entrou, Lesmes continuou a fazer ativismo político na rádio e continuou a criticar regimes ditatoriais. Ele criticava também Umaru Sissoko Embalo e chegou a afirmar numa das sessões de debate de que José Mário Vaz, apesar de muitos atropelos da Constituição da República, mas ele não é violento, nunca foi violento. E ele afirmou, continuou, contrariamente do Umaru Sissoko Embalo.
Lesmes afirmou que Umaro Sissoko Embalo é um homem muito violento. É um homem muito violento que não respeita a diversidade de opinião. Isso ele falou na rádio Pinjiquiti e eu acompanhei. Só que de repente, esta pessoa que defende a democracia, que defende liberdade de expressão, virou completamente. Estamos a tratar de uma mudança de 180 graus. Né? Lesmes, depois de ser comentador na rádio, Lesmes entrou para o partido político PAIGC. Bom, ele afirmou que já era de PAIGC há muito tempo, mas nós começamos a perceber Lesmes ativamente no partido político PAIGC a quando da realização do Congresso de JAC. Né? Lesmes queria ser secretário-geral de JAC, só que não conseguiu porque não cumpriu com alguns pré-requisitos. Isso deixou Lesmes muito revoltado. Agora vamos começar a ver características assustadoras de Lesmes. Quando Lesmes não conseguiu ser secretário-geral, não conseguiu se candidatar para aquele cargo, Lesmes Mudna Monteiro começou a se armar contra o PAIGC. Começou defamando o PAIGC, acusou o PAIGC de ser um partido ditador, acusou o PAIGC de entrar na justiça contra eleições de 2020 ou 2019 na verdade, de forma injusta. Vamos lembrar você que Lesmes foi uma das pessoas que defendia de que o PAIGC venceu as eleições e que Umaro Sissoko Embalo teria roubado as eleições. Só que depois que Lesmes Mudna Monteiro não conseguiu se tornar secretário-geral de JAC, Lesmes começou a dizer que não, PAIGC nunca ganhou eleições, que Umaro Sissoko Embalo teria sido vencedor de fato das eleições de 2019. Esse é um comportamento muito assustador, porque o que se espera de uma pessoa é o seguinte: quando você vai defender alguma coisa, tem que defender com convicção, não defender para depois ter alguma coisa em troca. Mas Lesmes não parou por aí. Ele decidiu criar o seu partido político. Quando criou seu partido político, fez do PAIGC o maior adversário do Partido Luz, que alguns colegas chamam de Partido Luz de Palácio. Quando Lesmes criou o Partido Luz, começou a se aproximar do Umaro Sissoko Embalo. Só que ele, na altura, negava qualquer acusação de aproximação com Umaro Sissoko Embalo. Mas, alguns meses depois, Lesmes começou a dizer o seguinte: ele não vê problema em trabalhar com Umaro Sissoko Embalo se as condições permitirem. Ou seja, estamos a falar aqui de uma mudança. Uma pessoa que defendia regime democrático, uma pessoa que criticava Umaro Sissoko Embalo, de repente começou a ter discursos moderados ou a favor daquela pessoa que considerava de ditador. Mas não parou por aí. Para você que acompanha, sabe que hoje Lesmes Mudna Monteiro é defensor número 1 de Umaro Sissoko Embalo. Lesmes chegou a afirmar que a Guiné-Bissau está tranquila, que na Guiné-Bissau não há perseguição, que na Guiné-Bissau está a ser observado o regime democrático, existe Estado de Direito democrático. Lesmes fez várias afirmações que, como você acompanha e eu também acompanho, sabemos que tudo que ele disse é o contrário que nós estamos a ver atualmente na Guiné-Bissau.
essa é a retrospectiva que eu fiz só para vocês saberem quem que elege Mutna Monteiro. Mas o que eu quero dizer aqui, a principal mensagem sobre Légio Mutna Monteiro é de que vocês, jovens, devem tomar muita cautela. Devem tomar muita cautela para não caírem na armadilha de Légio Mutna Monteiro. O que o Marciso Coimbalo fez? O Marciso Coimbalo pegou Légio Mutna Monteiro como um elo de comunicação com os jovens. Légio Mutna Monteiro vai servir daquela pessoa que vai fazer uma aproximação entre o Marciso Coimbalo e a camada juvenil. Então, jovens devem prestar muito bem atenção nisso para não caírem na armadilha. Pessoal, o comportamento de Lesmes é muito assustador. O que é que nós percebemos é o seguinte: Lesmes passou todo o tempo a defender democracia, defender Estado de Direito democrático, mas sem convicção. Todo este tempo, Lesmes estava fazendo isso em espera de alguma coisa em troca. E isso é lamentável. Isso fez com que, hoje na Guiné-Bissau, os jovens não tenham mais aquela credibilidade que tinham antes. Nós temos hoje algumas organizações juvenis, como Politeira, temos a Frente Popular, por exemplo, mas que não tem aquele engajamento como tinha Cidadãos Conscientes Inconformados, organização na qual Lesmes fazia parte. Isso porque o comportamento de Légio Mutna Monteiro acabou minando todo o esforço da camada juvenil que tem sido construído desde 2015 até aqui. Bom, pessoal, esse é o vídeo que temos para você hoje. É um vídeo de reflexão. Légio Mutna Monteiro é pior que Bote Candé. Então, jovens, vocês devem tomar cuidado. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Paz e bem para aqueles que não trabalham. Juízo para o Umaru Sissoko Embalo e para Lesmes também. Muito obrigado. Tchau.